A palavra é centralizada em Cristo, que tudo deve convergir para Cristo, tudo aquilo que a gente vai fazer deve convergir para Cristo. Então, como o Maurício falou, às vezes a gente está aqui servindo, qual é a intenção do nosso coração? É eu estar em evidência? É realmente eu ser visto ou eu estou convergindo para Cristo? Eu estou fazendo para que Cristo realmente seja glorificado? Então a gente precisa, como líderes, sondar o nosso coração, porque muitas vezes é como o Maurício falou, é uma coisa inconsciente. Ele inconscientemente estava esperando uma palavra, ele não estava esperando nenhuma recompensa, estava esperando um elogio. Oh, glória a Deus pela sua vida. E às vezes não é assim, às vezes a pessoa que está à frente do trabalho, ela também está ali com a cabeça acelerada, tem 1000 coisas para fazer e não é por intenção. Às vezes a pessoa realmente é humana, é despercebido, passa despercebido. Então, que a gente possa se perguntar hoje, eu estou servindo mesmo? Ou eu estou querendo estar em evidência quando eu venho servir? Eu realmente estou servindo a Deus? Estou servindo ao reino de Deus? Ou eu quero uma evidência? Eu quero que meu nome seja glorificado? Fala para alguém, olha para alguém. Você está servindo de coração ou você quer ser visto? Não sei mesmo, pode falar. Porque depois você busca o quê? Fala reconhecimento. E o único lugar aqui, pastor, que reconhece é o ML. O ML é o lugar de reconhecimento. No altar, não. No altar é o lugar de adoração, sabe? É o lugar de você, para Deus, as minhas mãos, os meus pés, está aqui para te adorar e para te exaltar. Então entenda uma coisa, toda vez que não vier reconhecimento humano, entenda, existe um reconhecimento de Deus para o seu trabalho, pastor. E a palavra é, não desfaleçai das vossas mãos, líderes, porque a vossa obra tem uma recompensa. Fala para o líder assim, não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E essa recompensa não vem da terra, essa recompensa ela vem do céu. Deus é um Deus que presenteia com mimos, fala mimos de Deus. Eu vou profetizar para você hoje nessa manhã. Deus, nesse tempo, meus pastores amados, vai trazer para Itaú, para esses líderes, algo tão incrível, porque vai ser o mimo de Deus sobre a sua vida. É um momento que dói, sabe? Você busca um reconhecimento, você busca, sabe? Às vezes Deus fala meu nome. Só que tem uma coisa, José também teve essa síndrome. Copeiro, chega diante de Faraó e faz o quê? Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele lembrou? Lembrou? Porque ele queria o quê? Um reconhecimento. Ele queria o quê? Apressar o tempo de Deus. Entenda uma coisa, não é no seu tempo, não é no Cronos, fala Cronos. Mas o que é Cronos? Teologicamente, Cronos é o relógio do homem, é isso mesmo? E Kairos é o que? O relógio de Deus. Relógio de Deus. José falou assim, Deus, eu quero o Cronos no meu tempo. Deus falou assim, não, é no meu Kairos. Ele não lembrou. Passou um processo, passou um tempo. Daí foi necessário o Faraó sonhar. Quem sonhar? Quem sonhar? Muitas vezes, para Deus honrar uma pessoa, Deus coloca um problema dentro do pico do Egito e coloca a resposta no coração de José, na prisão. Qual é a mensagem hoje? Alguns problemas nessa cidade, Deus vai trazer a solução para o seu coração. Você vai ser um resolvedor de problema. Você vai ser um líder eficaz para essa cidade, para esse lugar, para esse estado. Aí no tempo certo, o pai falou assim, ó Faraó, lá na prisão eu conheci um escravo. Conheci o quê? Não falou o nome dele, não falou escravo. Não reconhecia ele. Só que tem uma diferença. Esse escravo não é comum. Pode ser pequena a cidade, pode ser pequena Itaú, mas só que não são líderes comuns. Não é um escravo comum, é o quê? Não, porque ele tem uma diferença. Qual a diferença? Ele interpreta sonho. Glória a Deus. Se prepare, igreja, porque o que Deus está gerando nesse tempo é coisas tão grandes. Você vai interpretar sonho, você vai interpretar projetos, você vai interpretar coisas grandes. Aí Faraó falou assim, manda chamar ele. Peraí, não foi no tempo de José,
foi no tempo de Deus. Qual é a mensagem hoje? Fique em paz. Não queira ultrapassar etapas. Não queira queimar etapas. Espera o tempo de Deus na sua vida. Não mexe com alguém e fala assim: espera o tempo de Deus. Pode chorar, vai doer, mas espera o tempo de Deus chegar na sua história. Hoje é o pastor, então se é ele, se é esse casal, honra esse casal. Se é esse casal hoje eles são quem? São Moisés. Muitas vezes você tem que entender que você é Josué hoje. Lá atrás eu servia uma igreja, eu falava assim: Deus, hoje eu sou Josué, ele é Moisés. Ele foi traquejado, ele passou o processo. Só que enquanto ele estava servindo a igreja, porque não é dele, é de Deus, eu estou o quê? Levando água para ele. Eu estou o quê? Eu estou servindo ele com suquinho, tá? Esse é meu, tá, pastor? Deve não. Eu estou servindo ele com suquinho. Então, sirva. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Mas a unção que você honra é a unção que brinda. É a unção que permanece sobre a sua vida. Fala assim: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Mas a unção que você honra é a unção que vem para a sua vida. Então fala assim: honra a liderança de vocês. Entenda, eles são Moisés hoje. Aprenda a honrar. Maurício, eu não concordo, mas honra. Isso é o que? Lealdade. Lealdade, honra na frente e é fiel nas costas. Lealdade. Glória a Deus. Quando nós analisamos o contexto, eu vou colocar um problema aqui na cabeça de vocês hoje. Ontem a gente falou sobre um versículo e eu vou pedir para você colocar ali. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando a gente fala de exemplo de servir, o maior exemplo de serviço foi Jesus. A Bíblia diz que ele se destituiu da sua glória para vir e ser servo de nós todos, né? Ele se destituiu, ele era o quê? Ele era o unigênito do Pai, a Bíblia diz, o único filho. E ele abriu mão de ser o único filho, herdeiro de tudo, de todas as coisas que a gente vê, das coisas que a gente não vê, para vir nos servir, para vir trazer a salvação para nós. Mas ali, Romanos 8, 29 diz o quê? Ali a gente tem um problema, porque antes, aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse versículo está falando para nós? Que nós devemos ser como Jesus. A Bíblia toda, se você for fazer um estudo da Bíblia toda, ela converge para Cristo. A Bíblia inteira está nos levando a refletir sobre que nós devemos ser como Cristo, porque nós somos irmãos, herdeiros da mesma graça, herdeiros do mesmo dom. A Bíblia diz isso em toda a Escritura. Só que nós temos uma missão, nós temos que ser como Ele. Efésios 4. Deixa eu abrir aqui. Efésios 4. Efésios 4. Vai colocar ali? De 10 a 13. Efésios capítulo 4, versículo 10 até o versículo 13. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de pregar aos santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mais uma vez ele está falando, nós temos uma missão, cada um foi chamado para fazer alguma coisa, mas a missão é que todos atinjam a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, não é porque eu sirvo nessa igreja, não é porque eu sou mestre, que eu sou líder nessa igreja, que eu não tenho que fazer essa missão, me tornar como Cristo, servir verdadeiramente. Gente, e quando a gente fala de Cristo, é algo que ultrapassa o entendimento humano.
A pessoa ir para a cruz, morrer por pessoas que ele nem conheceu, somos nós que estamos aqui hoje. Ele não tinha um elo emocional, humanamente falando, porque nós não existíamos. Ele pagou um preço sem algo existir, baseado na missão que Deus deu. Então talvez a missão que nós temos hoje de servir essa igreja não seja para esse tempo. Talvez o que você está fazendo hoje vai refletir lá daqui 10 anos, quando essa igreja for uma catedral. Então sirva com excelência, sirva com o coração de Cristo, com o coração disposto. Porque muitas vezes a gente quer um reconhecimento que é algo momentâneo. Só que Deus está construindo, como o Maurício falou, é um processo. Hoje, para ele estar aqui, eu tenho que passar por um processo. Hoje, para eu estar aqui, eu tive que passar por um processo de anos e anos e anos fazendo aquilo que Deus chamava. Eu admiro muito essa mulher de Deus aqui, a Ana. Eu falo que é difícil conhecer uma pessoa com um coração igual dela. Ana, vamos fazer isso? Vamos, se é para Deus, vamos. Sem questionar. É difícil hoje em dia. E você vê que é uma disposição do coração, não é algo imposto. Vamos por conta disso, né? Não, ela serve onde falar. Vamos servir na cozinha, vamos servir recepcionando as pessoas, vamos servir fazendo algo aqui, produzindo uma lembrancinha, vamos, não importa a hora, não importa o tempo. Então que isso seja o verdadeiro exemplo para nós, que nós servimos, mas sem receber nada em troca, mas lembrando que nós temos essa missão, não é sobre nós, é sobre o reino, é sobre Cristo, nós devemos convergir para Cristo. Eu estou servindo nessa igreja, estou servindo o pastor dessa igreja, como o Maurício falou. Eu sei que o pastor também tem as suas fraquezas, eu sei que o pastor também tem as suas limitações. Então, em vez de eu reclamar, em vez de eu questionar, pastor, está tudo bem hoje? Quanto que isso faz falta para quem está à frente do ministério? Pastor, está tudo bem hoje? Está tudo bem em casa? Está precisando de alguma coisa? O servir é isso, porque eu sei que todos os dias quem está à frente de um ministério está servindo alguém. Às vezes a gente está com um problema lá em casa muito maior e você está lá ajudando, aconselhando. Então isso é servir, é convergir para Cristo. E nesse processo Deus vai trabalhando no nosso coração. Às vezes a gente dá um conselho para alguém, para uma família, para um casal, para uma pessoa, o Espírito Santo fala no nosso coração. Então que nós sejamos como Cristo. Ele se destituiu da glória dele, ele se destituiu da sua unigenitura para vir ser o primeiro de muitos irmãos, a Bíblia diz. E como isso, como herdeiros, nós também temos. É como se eu fosse filha, não sou filha única, tenho um irmão. A mesma responsabilidade que eu tenho, meu irmão deveria ter sobre aquilo que está sendo colocado nas nossas mãos. Quando eu for herdar algo dos meus pais, vai ser dividido da mesma maneira. E não é só os bens, é tudo. A responsabilidade de honrar os nossos pais é a mesma. Não muda de um filho para o outro. Então eu quero dizer isso para vocês. A responsabilidade de honrar a Deus é a mesma que Jesus teve. Não muda para conosco, porque Ele está dizendo, não é eu que estou dizendo. Nós somos como Cristo, nós somos filhos de Deus como Cristo foi. E Ele honrou a sua missão, Ele honrou aquilo que Deus colocou para Ele como missão. Diferente de nós hoje, a nossa missão hoje pode ser bem inferior a Cristo, porque ninguém suportaria na humanidade passar pelo que Ele passou. E muitas vezes nós desonramos aquilo que Deus colocou para nós. Então eu quero fazer vocês refletirem, colocar mesmo o problema na cabeça de vocês para que vocês pensem. Eu estou fazendo como Cristo faria? Tem um livro que eu li há muito tempo atrás que fala bem assim: em seus passos, o que faria Jesus? Que essa seja a reflexão da nossa vida. Anotem em seus passos o que faria Jesus. É importante você anotar para você guardar na sua memória. O interessante aqui também fala assim: Deus, e chegamos com maturidade. Fala assim, maturidade. Fala com fé, fala maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Fala assim, plenitude. Plenitude, completude, é a mesma coisa. É igual a expressão shalom. Fala shalom. A expressão shalom, alegre, paz do Senhor, é uma expressão hebraica. Eu fui em Israel 3 vezes.
E essa expressão shalom, pastor, pastores aqui, liderança eclesiástica do Brasil, do Mato Grosso, pessoas incríveis, pastores de pastores, pastores de líderes. A expressão shalom significa o quê? Fala plenitude. Não é só shalom, pastor Itamar. Não é só shalom, pastor Júnior. A expressão shalom é completude e plenitude. Que significa o quê? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É o quê? Nada